Fala pessoal da elétrica, meu nome é Alessandro, eu sou membro do PET Elétrica e hoje a gente vai estar resolvendo aí 3 exercícios da primeira parte de eletrotécnica sobre a aula 1, que trata em formas de ondas alternadas simultâneas. Para a gente relembrar, no começo do curso, na matéria de introdução à análise de circuito, a gente estuda os circuitos em corrente contínua. Nesse caso, tanto a tensão quanto a corrente elas não vão variar com o tempo. Já um circuito em eletrotécnica, tanto os fenômenos quanto os circuitos são tratados em corrente alternada. Nesse caso, a intensidade da fonte vai variar e vai ter uma forma também bem definida. No sistema elétrico nosso, tanto a geração quanto a transmissão e distribuição, a forma mais utilizada é a forma de onda senoidal. Dito isso, bora para o primeiro exercício. Vamos considerar uma onda senoidal na frequência de 60 Hz e no valor de pico de 100 volts. Encontra-se atrasada de 45 graus de uma outra onda senoidal também em 60 Hz e no valor de pico de 50 volts. Ele quer saber qual que é o tempo de defasagem das duas ondas. Para a gente relembrar um pouquinho, a gente tem que a tensão em corrente alternada senoidal é definida pela seguinte fórmula. Nesse caso, agora a gente vai ter que calcular a frequência angular, no caso, que é dado pela letra ômega minúscula ali, ou Wzinho, como vocês estão vendo aí. A gente sabe que a frequência angular é igual a 2π vezes f, sendo f a frequência, então a frequência angular é igual a 377 radianos por segundo. A gente vai definir V1 como sendo a nossa tensão de referência com o valor de pico de 50 volts. Nesse caso, V1 vai ser igual a 50 vezes o seno de 377 em volts. Aí agora a gente tem que V2 vai ter um valor de pico aí de 100 volts e ela encontra-se atrasada, nesse caso, é menos a defasagem de V1. Então a gente tem que V2 é igual a 100 vezes o seno de 377t menos 45 graus em volts, tudo isso. Então para a gente calcular o ângulo de defasagem, basta a gente fazer a regrinha de 3 aí. A gente tem que 360 vai estar para o nosso período, lembrando que o período é igual a 1 dividido pela frequência, e a gente tem a nossa defasagem, que é 45, e o x, que é o que a gente quer saber. Então, o resultado, como está aí na tela para vocês, a defasagem das duas ondas é igual a 2,083 milissegundos. Agora, indo para o segundo exercício, a gente tem uma bobina aí de 800 espiras enrolada sobre um núcleo cilíndrico, como está na figura para vocês aí, com uma secção transversal de 3 centímetros de diâmetro, que está no interior de um campo magnético de 1,6 vezes o cosseno de 377 Tesla. Sabendo que nos terminais dessa bobina está conectada uma resistência de 100 ohms, a gente pede para a gente determinar o valor da corrente que passa por essa resistência. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a área do cilindro. Nesse caso, a gente tem que a secção transversal tem 3 centímetros de diâmetro, ou seja, o seu raio é igual a 1,5. Então, a área é dada por π vezes r ao quadrado, como está aí para vocês. E para a gente relembrar um pouquinho, vocês vão ver tanto nesse começo de eletrotécnica quanto também em eletromag, a tensão ela é definida pela seguinte fórmula. A gente tem que a tensão dada pela letra Ezinho aí é igual a N, que é igual ao número de espiras, vezes o módulo de B, que no caso é o valor máximo do campo magnético, que é igual a 1,6, vezes a área, vezes a frequência angular que a gente achou, vezes o seno. A gente vai considerar, nesse caso, que o seno nosso está no seu valor máximo. Ou então, não considerando, só desenvolvendo o cálculo, a gente tem aí que a tensão é dada por 800 vezes 1,6, que é o nosso campo magnético no seu valor máximo, vezes a frequência angular, vezes aí a área. Então a gente tem que a tensão é igual a 341 vezes o seno de 377t em volts. Para a gente calcular a corrente, basta a gente dividir pela resistência. Então a gente tem que a corrente máxima aí, considerando o seno no seu valor máximo, que é igual a 1, a gente tem que a corrente é igual a 3,41 amperes. E para o último exercício,
vamos considerar aí as características mecânicas de um alternador. Limita a sua rotação ao valor de 1000 RPM. Ele pede para a gente qual que é o número mínimo de polos que devem estar nesse alternador. Para a gente lembrar aí da fórmula que calcula o número de polos, a gente tem que F, no caso é a frequência, é igual a P vezes N dividido por 60, onde N é o valor da rotação, que no caso é 1000 RPM, e P é o número de pares de polos que a gente quer encontrar. Então, passando o 60 multiplicando ali a frequência, e a gente também tem o valor de N, que é 1000, a gente quer descobrir o número de pares de polos, que é aproximadamente 3,6. Como a gente tem que aproximar o mais próximo do par de polo, a gente tem que 3,6 corresponde a 4 pares. Nesse caso, como são pares de polos, a gente tem que o número mínimo de polos é 4 vezes 2, que são, no caso, 8 polos. Então é isso, gente. Até mais e muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.